E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um OVA BL que foi lançado esse ano e que tá uma coisa lindíssima. Eu não sei se vocês lembram ou ouviram, mas a gente teve aí, né, no ano passado, o anúncio e lançamento da primeira parte da trilogia dos filmes que vão conter a série contando a história do mangá Saezuru Toriwa Batakanai. E ele tá prometido, né, em 3 filmes. A gente já teve o primeiro e a gente tem aí a previsão de The Storm's Break, o segundo filme da trilogia, que ainda não tem data de lançamento prevista, mas também foi anunciado que seria adaptado um OVA, né, que iria conter um spin-off da história. Esse spin-off conta a história do Kuga e do Kageyama, que pra quem não lembra, o Kageyama é um médico amigo antigo do Yashiro e o Kuga, ele é um arruaceiro, um delinquente que o Yashiro tenta recrutar, mas que acaba se aproximando do Kageyama. E que no filme, na história principal, a gente conhece ele no consultório do Kageyama, na clínica, junto dele, os dois já vivem juntos. E este spin-off, chamado Saezuru Toriwa Batakanai Don't Stay Gold, ele vai contar a história de como o Kuga e o Kageyama se conheceram, se envolveram e começaram o relacionamento deles. O DVD contendo esse OVA, ele foi lançado acompanhando o volume 7 do mangá de Saezuru, que foi lançado agora no começo de março lá no Japão. Ele tem basicamente a mesma staff de produção do filme de Saezuru, também é produzido pelo selo Blue Lynx da Fuji TV, e o estúdio responsável por essa animação foi o estúdio Grizzly, que também é responsável pelo filme de Saezuru e também de Aritin Bichiban. Inclusive vale ressaltar que o seiyuu responsável pelo Kuga é o Yuki Ono, que é maravilhoso, que dá voz ao Tamura de Aritin Bichiban, e eu fiquei muito feliz. E agora eu vou falar pra vocês um pouco de o que eu achei dessa adaptação, o que eu achei do OVA, o que eu achei da história e tudo mais. Antes de eu começar a falar desse vídeo, deixa eu pontuar uma coisa importante pra vocês. Esse vídeo ele vai conter spoilers sobre a obra, tá? Então se você não assistiu ainda esse OVA, você pode esperar pra ver esse vídeo depois, ou se você quiser assistir antes pra te deixar um pouco mais instigado, às vezes você já conhece a história original do mangá, continua esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já conhecia a história do spin-off, né? Eu já tinha lido esse spin-off. Ele é extremamente fiel à história, ele é extremamente fiel ao spin-off. A produção tá tão linda e tão bem feita quanto a do filme, e ele vai contar então essa história, né? A história começa em um momento onde o Ashiro apresenta o Kuga, um cara totalmente violento, que ele tá tentando recrutar para a equipe dele na Yakuza, mas que não tem menor vontade de se envolver. Ele apresenta esse cara pro Kageyama. Ele tem claramente segundas intenções em envolver os dois, mas o Kageyama não parece se tocar claramente de quais são as primeiras intenções dele, mas ele parece querer que o médico amigo dele ajude a recrutar o rapaz. Então eles vão ter esse primeiro envolvimento, onde nessa situação o Kuga acaba sendo acolhido e indo viver sob o mesmo teto que o Kageyama, né? Afinal de contas ele meio que não tem pra onde ir, não tem onde ficar. Ele tem uma história bastante triste que ele conta involuntariamente até pro Kageyama. Ele tem diversas marcas de queimaduras no corpo que ele vai acabar confessando que parece ter sido feito pelos próprios familiares dele, mas ele não se aprofunda muito nessa história. O que a história se preocupa em fazer é em deixar bem claro pra gente que ele tem um passado mais sombrio, melancólico, bastante conturbado. E isso dá aí uma ideia, uma proposta de por que ele chegou a viver a vida dele como ele vive agora, né? Tipo, baseado em violência, em briga na rua, se tornando um cara daquele jeito. Ele mesmo fala que quando ele começa, o sangue sobe pra cabeça e ele simplesmente não consegue parar. Em alguma dessas conversas entre eles também, o Kageyama vai acabar confessando que ele tem um fetiche em coisas como queimaduras e marcas de corte, marcas em cicatrizes. Ele acaba confessando isso, o que o Kuga vai acabar transformando em uma piada nesse relacionamento que eles estão desenvolvendo. A gente vai ver também o Yashiro acabar se intrometendo de algumas formas, parecendo tentar investir diretamente pra cima do Kuga, o que a gente como espectador percebe de forma clara o ciúme que o Kageyama sente daquilo, mas no desenvolvimento da história parece apenas mais uma das investidas do Yashiro pra cima do Kuga pra tentar conseguir recrutar ele pra equipe dele. É muito legal como esses tempos e esse
esse relacionamento deles se desenvolve em torno de várias confissões, vários momentos onde eles acabam distribuindo entre eles, compartilhando algumas vivências e alguns sentimentos, sendo que o Kageyama, ele é um pouco mais contido quanto a isso. O Kuga, ele parece falar mais abertamente sobre os sentimentos dele e ele age de forma super instintiva o tempo inteiro. Só que uma coisa que tem deixado o Kageyama inseguro, inclusive, é que o rapaz, ele passa as noites sempre fora, mas ele não cobra isso do menino porque eles não têm nada. Esse relacionamento tá dessa forma. Em alguns momentos, nessas investidas do Yashiro, né, onde o Kageyama acaba tendo um pequeno ataque de ciúme, ele vai fazer a primeira investida direto pra cima do Kuga, onde ele vai tocar o corpo do rapaz e ele entende que ele tava buscando as cicatrizes, ele queria tocar as marcas de queimadura dele, mas isso não dá em nada, é apenas um momento onde no calor do momento ele acaba querendo, né, satisfazer o fetiche dele dessa forma. Isso é o gatilho pra ele entender que ele tá se sentindo preso e tá prestes a se apaixonar pelo rapaz, e ele não quer seguir esse caminho, então ele vai inclusive buscar uma companhia diferente, ele vai procurar por uma mulher, ele acaba sendo descoberto, o Kuga acaba percebendo toda a mudança no comportamento dele, ele passou a se afastar, ele passou a ignorar, ele passou a não dar tanta atenção pro Kuga, e agora isso, um telefonema atrás de mulher, isso deixa o menino revoltado, ele dá um dinheiro pro Kageyama, agradecendo a hospitalidade e diz que ele conseguiu nesses trabalhos durante a noite que ele tava fazendo como segurança, e provavelmente essas noites que ele passava fora eram as inseguranças do Kageyama. E a gente tem aquele plot clássico onde um dos rapazes acaba afastando o outro e buscando o consolo em outro lugar porque ele sente que é um problema tá se apaixonando por ele, principalmente pelo fato de que ele enxerga aquilo tudo como uma estratégia do Yashiro para conseguir recrutar o Kuga. Só que é também o Yashiro que, falando coisas super obscenas, super baixas sobre o Kuga, que vai fazer o Kageyama perceber que ele não quer que o rapaz se envolva com outro, ele não quer que ele se torne apenas mais um brinquedo sexual do Yashiro, e isso vai fazer ele tomar essa atitude, ir atrás do rapaz e finalmente falar abertamente sobre os sentimentos dele. Don't Stay Gold segue muitos moldes do que a gente via antigamente, né, nos BLs, e isso é normal, porque ele é antigo, né, talvez a gente não lembre disso ao ver adaptado, mas ele segue muito esses moldes, só que funciona bem, né, como todo o resto da história da autora, ele é muito bem construído, ele deixa as emoções que as personagens tentam compartilhar com a gente de forma muito clara, e eu gosto disso, eu me sinto o tempo inteiro envolvido com essa história, e Don't Stay Gold, ele é maravilhoso. É uma pena realmente que tenha só 20 minutos, tá certo que eles não poderiam estender isso muito mais, mas eu queria ver mais alguns detalhes, porque a relação entre o Kuga e o Kageyama, ela continua desse jeito que parece sempre conturbada, só que agora a gente entende, né, a partir dessa história a gente entende que é apenas uma questão de personalidades em conflitos, e os sentimentos dos dois estão muito claros entre eles. Toda a história carrega uma carga dramática muito intensa, ela não tem tanto uma pegada cômica, divertida, mas ele é muito dramático mesmo. Essa questão cômica, ela fica mais pro final da história, eu acho. O único momento que eu achei que foi realmente divertido ou engraçado e que eu lembro agora é realmente no final, logo depois que os dois passam a primeira noite juntos, quando o Kageyama vai descobrir que o Kuga, por mais que fosse aquele rapaz daquele jeitão, com seus 22 anos de idade, parecia já ter vivido de tudo, era virgem, e também quando ele vai descobrir sobre as preferências sexuais do Yashiro, que são coisas que surpreendem muito ele e que realmente deixam ele muito chocado na hora, e que consegue inserir na história um tom cômico que não tinha espaço até agora, e que, pra ser bem honesto, se a história colocasse isso, provavelmente quebraria toda aquela intensidade dramática que ela vinha carregando, e eu acho que poderia estragar um pouco o ritmo dela, mas no final, como acontece, ela consegue te aliviar, né? Depois de tu receber sentimentos tão intensos, tão melancólicos o tempo inteiro, ela consegue te aliviar, tanto pela parte do romance dos dois que acaba se desenvolvendo, quanto por esse alívio cômico saudável que acontece no final. Vale ressaltar que a adaptação, esteticamente falando, tá linda. Eles conseguiram aproveitar bem
o serviço maestral que a Yoneda Cole já tinha feito, eles conseguiram abusar disso, eles conseguiram maximizar ainda mais todo o trabalho dela, né, e fizeram jus ao que ela se propõe no mangá. Esteticamente falando, ele fica ainda mais bonito, os traços dos personagens ficam muito bonitos, muito claros, os cenários, né, eles ajudam muito isso sempre que o clima precisa estar um pouco mais leve e descontraído, quando ele precisa ficar mais tenso, mais sombrio, eles conseguem aproveitar bem do material que ela já tinha nos entregado e fazem um bom trabalho com essa adaptação. Eu fiquei muito feliz com a adaptação, né, eu já gostava muito dessa proposta de desenvolvimento do Kuga, porque senão ele seria simplesmente um personagem aleatório na história, mas mais uma vez foi tudo muito bem feito, né, narrativamente falando, a autora já fazia um bom trabalho, eles conseguiram dar o ritmo certo pra essa história, então eu acho que é um trabalho sensacional de todos os aspectos, tanto original quanto a adaptação. Bom, vocês já sabem, né, que eu sou totalmente cadelizado por Saezuru, totalmente cadelizado pela Yoneda Cole, e eu acho que eles conseguiram fazer jus a esse trabalho maestral que a autora faz aqui na adaptação. Eu tô só mais maravilhado, eu gostei muito de como eles desenvolveram isso, e eu acho que foi assim um empurrão pra me deixar ainda mais empolgado pra sequência dos filmes. Eu fiquei ainda mais animado e ansioso pra receber os próximos filmes. Eu tenho que pontuar também que a trilha sonora é um bom trabalho aqui. Ela não tem nada de excepcional, até porque musicalmente falando não é uma coisa que chama muita atenção ou que esteja inserida de forma muito agressiva na obra, mas sonoramente falando, em outros aspectos, ela funciona muito bem, principalmente os sons de ambiente, eles funcionam de forma maravilhosa. Deixa nos comentários o que você achou, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, me segue nas redes sociais, eu sou o Guto no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!